En 1998, o promotor público Roberto Amaral entrou na sede do SBT como uma pasta cheia de documentos e a certeza de que Silvio Santos non ia sobreviver ao que viña aí. Tina probas, tían testemunhas, tía a imprensa esperando do lado de fora. 4 minutos depois, Amaral saía pelo mesmo corredor con a pasta fechada, sen dizer unha palabra, e Silvio ficou no estudio como microfone aínda na man, sorrindo pro público como se nada tivese acontecido. O que aconteceu neses 4 minutos nunca entrou en ningún relatorio oficial. Roberto Amaral non era cualquier promotor. Era o tipo de homem que tian destruído carreiras maiores que a dele con menos probas do que carregaba naquela pasta. Tiña 47 anos, 22 de carreira no Ministerio Público, e unha reputación construída sobre procesos que todo mundo achaba imposible de gañar. Cuando aceitou a investigación sobre o SBT, non aceitou porque foi designado. Pediu o caso. Pediu porque acreditaba, con toda a convicción de un homem que pasou a vida inteira dentro da lei, que aquele canal de televisión funcionaba como unha máquina de ilusán con fundaciones podres e que era só unha questão de tempo antes que tudo desabase encima de quen asistía con confianza a aqueles programas todo domingo. O que Amaral tían descoberto nos meses anteriores era máis grave do que cualquier cosa que tían levado ao traballo até aquele momento. Mas o que você vai descobrir daqui a pouco vai mudar completamente a forma como você ve esa historia. Porque o problema non era só o que estaba dentro da pasta. O problema era o que Amaral aínda non sabía que Silvio Santos xa sabía. E o que Silvio sabía mudaba absolutamente tudo. Eran os primeiros anos da década de 90. O país aínda estaba digerindo o trauma do Collor, aínda tentando entender o que era posible confiar e o que era máis unha ilusán ben montada. A televisán era o único lugar onde as familias brasileras colocaban unha fe quase religiosa, e o SBT, naquele momento, era o segundo maior canal do país, como audiencia que en algúns domingos chegaba a rivalizar con a Globo. Millóns de familias construían o ritual do domingo en torno daquele canal, en torno daquele homen. Foi exactamente por iso que a denuncia chegou até Amaral con tanto peso. A investigación tinha comezado 6 meses antes, en marzo daquele ano, como unha carta anónima entregue no Ministerio Público de São Paulo. A carta non era longa, tiana 3 páginas, mas o que estaba naquelas 3 páginas era específico o suficiente para que Amaral, depois de ler 2 veces, tivese ligado inmediatamente para 2 asistentes e dito unha única cosa: comecen a verificar iso agora. A denuncia afirmaba que o SBT operaba há anos un sistema de bilatería falsa nos auditorios dos programas de domingo, que os índices de participación de público divulgados para os anunciantes eran sistemáticamente inflados, que os contratos de patrocinio eran asinados con base en números que non correspondían á realidade, e que había dentro da propia estructura do canal un mecanismo paralelo de controle deses números separado da contabilidade oficial accesible a un número moito restrito de pesosos dentro da empresa. Se iso fose verdade, era fraude. Fraude de publicidade, fraude contratual e dependendo de como estivese estruturado, fraude fiscal. Mas o que ven agora é aínda máis forte, porque en cuanto Amaral pasaba os meses seguintes verificando cada dado daquela carta, algo estaba acontecendo dentro do SBT que ele non tía como saber. E era ese algo que lía transformar a reunión do día 23 de setembro de 91 nun dos 4 minutos máis extraños da historia da televisán brasilera. Você aínda vai entender por que Amaral saiu daquele estudio sen dizer unha palabra. Se aínda vai entender o que había naquela pasta que ele non abriu. Você aínda vai entender por que Silvio ficou con o microfone na mão sorrindo. E por que ese sorriso era a coisa máis calculada que ele tinha feito na vida inteira. E você aínda vai entender quen fez a ligación na noite anterior que mudou tudo. Amaral chamou o asistente que traballaba con ele há máis tempo, un homem chamado Cláudio Ferraz, 38 anos, ex-contador antes de entrar na carreira jurídica, e colocou a carta na frente dele, sen dizer nada. Ferraz leu en silencio. Levou 4 minutos. Cuando terminou, olhou para Amaral e disse apenas: se metade diso for verdade, é o maior caso de publicidade fraudulenta da historia da televisán brasilera.
Amaral já sabia disso. O que ele queria de Ferraz era saber se as afirmações da carta tinham consistência técnica suficiente para justificar o início de uma investigação formal. Ferraz virou a carta e começou a anotar no verso. Ficaram ali 40 minutos. Quando Ferraz se levantou, tinha uma lista de 14 pontos que precisavam ser verificados antes que qualquer coisa pudesse ser formalizada. A investigação começou naquele mesmo dia. Nos 3 meses seguintes, Amaral e Ferraz trabalharam com uma discrição que era quase paranoica. Não falavam sobre o caso no corredor. Não telefonavam sobre ele de linhas internas. Os documentos eram guardados num arquivo separado que só os dois tinham chave. A razão para esse nível de cuidado era simples. Silvio Santos tinha amigos em lugares que Amaral preferia não imaginar, e se o caso vazasse, antes de estar completo, ia desaparecer antes de chegar a qualquer lugar. O que eles foram encontrando ao longo daqueles meses não simplificou nada. Complicou tudo. A carta anônima tinha razão em alguns pontos e estava errada em outros. Havia de fato uma discrepância entre os números de audiência declarados para alguns anunciantes e os números reais registrados internamente. Mas a discrepância não era uniforme. Não era sistemática do ponto de vista criminal. Inmediato, e havia uma zona cinzenta grande o suficiente para que qualquer advogado de defesa competente transformase o caso numa discussão técnica sobre metodologia de mediação de audiencia que poderia durar anos dentro de um tribunal. Isso deixou Amaral em silêncio por 2 dias. No terceiro dia, Ferraz chegou com algo diferente. Tinha encontrado, dentro dos registros de contratos de patrocínio de 2 programas específicos do SBT referentes ao período entre 88 e 90, cláusulas de garantía de audiencia que no eran comuns en contratos desse tipo. Cláusulas que comprometían o canal a devolver parte do valor pago pelo patrocinador caso a audiencia caíse abaixo de un determinado patamar. E había documentación interna mostrando que, en pelo menos 3 ocasiones a audiencia tien ficado abaixo desse patamar, mas a devolución nunca tiene ocorrido. En nenhuma das 3 veces. Iso era diferente. Iso no era discussão de metodologia. Iso era descumprimento contratual con posible intención dolosa. Mas, o que Amaral no sabía era que naquele exato momento, en cuanto ele e Ferraz montaban ese novo argumento, dentro do SBT, alguén já sabía o que eles estaban facendo. No porque había uma infiltración, no porque alguén tiene atraído, mas por uma razón muito más simples e muito más perturbadora, que você vai entender daqui a pouco. A decisão de ir pessoalmente ao SBT foi tomada numa sexta-feira à noite. Ferraz tinha chegado ao escritório com uma pasta nova contendo o depoimento informal de um exfuncionário do departamento comercial do SBT que tinha trabalhado no canal entre 87 e 90. Esse exfuncionário tinha concordado em falar depois de 3 recusas anteriores. Quando finalmente falou, disse que os contratos problemáticos não tinham sido assinados sem que alguém no topo soubesse. Disse que havia uma reunião onde os números tinham sido discutidos explicitamente. Que alguém tinha perguntado diretamente se era possível sustentar aquelas garantías de audiencia e que a resposta que recebeu foi que ia ser gerenciado. Gerenciado, Amaral leu essa palavra 3 vezes. Ferraz disse: "Isso nos coloca perto do topo da cadeia de decisão." Amaral ficou olhando para a janela por quase 1 minuto. Depois disse: "Eu preciso ir lá." Ferraz entendeu o que isso significava. No era una visita formal con notificación previa. Era Amaral indo ao SBT num domingo, durante a transmissão ao vivo, de forma que nenhum advogado pudesse preparar uma resposta ensaiada no espaço de 48 horas. Era forçar a situação a acontecer em tempo real. Era uma aposta enorme. Ferraz disse: "Você sabe que se isso não funcionar, nós perdemos o caso e provavelmente as carreiras junto." Amaral olhou para ele e disse: "Eu sei." Saíram do escritório às 8 da noite. Amaral foi direto para casa. Passou a noite relendo cada página do dossiê. Às 3:15 da manhã, parou de ler. Não porque tinham terminado. Parou porque tinha ouvido alguma coisa. Era o telefone da sala, que estava tocando. E aqui é onde a história muda completamente de direção.
porque a pesar que estaba do outro lado daquela linha às 3:15 da manhã de sábado, não era quem Amaral esperava. O que essa pessoa disse não era um aviso nem uma ameaça, era informação. Informação específica, detalhada e voluntária, que transformou tudo o que Amaral pensava que sabia sobre o caso. A voz era de uma mulher. Ele nunca conseguiu identificar quem era. Nos registros que deixou anos depois, descreveu a voz como a de alguém que claramente conhecia o ambiente de dentro de um canal de televisão. Alguém que usava terminologia específica do setor. Alguém que não estava ligando por impulso. Essa mulher disse 3 coisas. A primeira, os contratos que Ferraz tinha encontrado não eram os contratos principais, eram os contratos secundários, usados como camada de proteção. Os contratos originais, como os números reais e as cláusulas mais comprometedoras, existiam numa versão diferente, guardada num arquivo físico dentro do SBT que ela descreveu com detalhes suficientes para que fosse encontrado. A segunda, havia uma pessoa dentro do SBT que sabia exatamente o que Amaral estava investigando há pelo menos 2 meses. Essa pessoa não tinha alertado Silvio. Tinha ficado em silêncio, esperando para ver como a situação se desenvolvia. A terceira coisa foi a mais perturbadora de todas. Disse que Silvio Santos já sabia da investigação, não por causa dessa pessoa que tinha ficado em silêncio. Sabia por outro canal completamente diferente. E que Silvio tinha passado os últimos 3 dias preparando alguma coisa. Ela não sabia o que, mas sabia que ele não ia chegar ao domingo sem uma resposta. A linha caiu antes que Amaral pudesse dizer qualquer coisa. Ele ficou com o fone na mão por 20 segundos. Depois foi até a janela. Eram 3:18 da manhã. A rua estava vazia. Por que ligar às 3 da manhã? Por que dar aquelas informações? E quem era a pessoa dentro do SBT que sabia da investigação e tinha ficado em silêncio? Essas perguntas não saíram da cabeça de Amaral até o domingo seguinte. E quando ele finalmente teve as respostas, no corredor de saída do SBT com a pasta fechada na mano, percebeu que as respostas eram ainda mais perturbadoras do que as perguntas. Naquela noite, Amaral não dormiu mais. Ficou sentado na mesa da sala até às 6 da manhã tentando antecipar o que Silvio poderia ter preparado. O problema era que não tinha como antecipar, porque Silvio Santos não operava dentro de nenhum manual que Amaral conhecesse. Ele não era um empresário que seguia padrões. Era um instinto que tomava decisões. E instintos não são previsíveis. Às 6 da manhã, Amaral ligou para Ferraz. Ferraz atendeu no segundo toque, o que significava que também não tinha dormido. Amaral disse apenas: a mulher que ligou ontem à noite sabia coisas que não estão em nenhum documento público. Alguém dentro do SBT está nos alimentando informação de propósito. Ferraz ficou em silêncio. Depois disse: isso pode ser uma armadilha. Amaral disse: eu sei. Mas também pode ser a única chance que temos de chegar onde precisamos. No sábado à tarde, Ferraz ligou de volta. Tinha encontrado a confirmação de que existia uma estrutura de arquivamento paralela dentro do departamento comercial do SBT, consistente com o que a mulher tinha descrito. Não tinha conseguido acesso. Mas sabia onde estava. Amaral disse: ¿isso é suficiente para entrar com um pedido de busca e apreensão? Ferraz disse: legalmente, não. O que temos é circunstancial demais. Precisaríamos de pelo menos mais uma fonte corroborando a existência desse arquivo antes de qualquer juiz autorizar alguma coisa. Amaral disse: então vamos amanhã. Ferraz disse: como que temos? Amaral disse: como que temos? Ferraz disse: você sabe que Silvio tem advogados que vão destruir cada ponto de nosso dossiê em 48 horas, se não tivermos a peça central. Amaral disse: eu sei. Mas se ele já souber que estamos vindo, não ir amanhã é pior. Se ele teve 3 dias para preparar alguma coisa, mais um dia só serve a ele, não a nós. Às 10:30 da manhã do domingo de 23 de setembro de 91, Amaral chegou ao estacionamento do SBT em Osasco com a pasta na mano e Ferraz do seu lado. Do lado de fora, havia 2 veículos da imprensa que claramente estavam esperando. Não era coincidência. Alguém tinha avisado. Isso, Amaral percebeu imediatamente. Mas,
no dice nada. A recepción do SBT naquele domingo era un movimento constante. Equipes de produción, técnicos, maquiaje o vai e ven que antecedía cualquier domingo ao vivo. O programa de Silvio estaba previsto para comenzar às 11. Eran 10:38 quando Amaral chegou ao balcão de recepción e pediu para falar com alguém da direção do canal. A recepcionista pediu que aguardase. Amaral aguardou 3 minutos. Ferraz ficou de pé ao lado dele. Sem falar, a pasta estaba na mão direita de Amaral, fechada, o fecho de metal presionado pelo polegar sem que ele percebesse. Depois dos 3 minutos, un homem veio do corredor interno. 50 e poucos anos, terno escuro, expresan que no era hostil, mas tamén no era receptiva. Era do departamento jurídico do SBT. Dice que estaba disponible para receber os dois e que había unha sala preparada. Sala preparada. Esas dúas palabras foron o segundo sinal, depois dos vehículos da imprensa, de que a visita tinha sido esperada. Amaral dice que prefería falar como señor Silvio Santos directamente. O homem do jurídico dice que o señor Silvio estaba se preparando para o programa e que cualquier comunicación oficial debía pasar pelo departamento xurídico. Amaral dice que no era unha comunicación oficial aínda. O homem dice que entendía, mas que a política do canal era que cualquier contacto con a dirección en domingos de transmisión debía ser mediado pela equipe jurídica. Amaral dice, «Pódeme levar até ele?» O homem ficou inmóvel por un segundo. Depois dice, «Aguarde aquí». Voltou pelo corredor interno e sumiu por unha porta á esquerda. Ferraz se aproximou de Amaral e dice en voz baixa, «Eles sabían que você ia pedir iso. Están preparados para cada movimiento que você fizar». Amaral dice, tamén en voz baixa, «Eu sei, mas a pergunta non é se eles están preparados, é se a resposta que prepararan resolve o noso problema, o deles». Pasaron 7 minutos. 7 minutos de recepción de canal de televisión nun domingo con o cheiro de café misturado con laque de cabelo e o son distante de monitores de produción pasando audio de teste. Amaral ficou parado. No se sentó. No olhou para o relógio máis de unha vez. Cuando a porta á esquerda voltou a abrir, o homem do jurídico estaba lá, mas non estaba sozinho. Atrás dele, como a camisa branca já aberta, no colo e o cabelo penteado, mas sen o paletó. Vina Silvio Santos. Silvio non veio pela recepción como se estivese chegando a unha reunión formal. Veio como alguén que está saindo de un corredor e encontrou por acaso dúas personas esperando. Mas non tía nada de acaso ali. Cada detalle daquela entrada tien sido calculado. A camisa sen paletó non era informalidad. Era mensajen. Era Silvio dicendo, «Você veio até a miña casa no meu día de traballo. Estou te recebendo, mas nos meus termos». Silvio chegou até Amaral e estendeu a man. Sorriso. O mesmo sorriso que decenas de millóns de brasileros reconhecían. Mas de perto, a 4 palmos de distancia, Amaral notou unha coisa que a cámara nunca mostraba. Os ollos non participaban do sorriso. Os ollos estaban avaliando, calculando, lendo cada detalle da postura de Amaral como un escáner de alta precisión. Silvio dice, «Roberto Amaral, eu já tinha ouvido falar de você». Esa frase era imposible de interpretar en tempo real. Podía ser lisonja, podía ser advertencia, podía ser as dúas cosas ao mesmo tempo. Amaral dice, «Obrigado por me receber, señor Silvio». Silvio dice, «Pódeme chamar de Silvio». Venga. No dice para onde. Simplesmente viró e comezou a andar pelo corredor interno. Amaral e Ferraz o seguiran. O homem do jurídico ficou para atrás. O corredor era diferente do que Amaral tía imaginado. Non era o corredor glamuroso que as persoas asociaban con televisán. Era un corredor de traballo. Concreto pintado de branco. Cabos no chão, portas numeradas sen placa. O tipo de corredor que você só coñece cuando está por dentro de un canal de verdad. Era o SBT, de dentro. Silvio andaba rápido, no olhaba para os lados, no desaceleraba para esperar que os dois acompañasen. Era o ritmo de alguén que faz aquele percurso todo día e non ten tempo a perder. Viraran nunha esquina e Silvio abriu unha porta á direita. Era un camarín pequeno, 2 cadeiras e un espelho. Un cabide con o paletó do programa pendurado.
Encima da bancada, un copo de agua e un pedaço de papel dobrado. Silvio entró, ficó de pé ao lado da bancada. No convidó nenhum dos dos a sentar. Pegó o copo de agua, bebeu un gole, pousou, olhou para Amaral. Disse, o que você quer saber? No o que você quer, no o motivo da sua visita. O que você quer saber. Como se a única que estaba en aberto fosse quais eran. Amaral abriu a pasta, tiró o primeiro documento. Colocó sobre a bancada, virado na dirección de Silvio. Era uma copia de un dos contratos con cláusula de garantía de audiencia, con os trechos relevantes marcados en vermelho. Dice, Señor Silvio, ese contrato foi asinado pelo SBT en marzo de 88 como un anunciante do setor de higiene pessoal. Ele garante ao anunciante uma audiencia mínima en 3 programas consecutivos. En pelo menos 2 desas transmisións, a audiencia ficou abaixo do mínimo garantido. No há registro de nenhuma devolución proporcional ao anunciante conforme a cláusula prevé. Eu preciso entender como iso aconteceu. Silvio olhou para o documento. No pegou, olhou por tempo suficiente para que Amaral pudese estudar o rosto dele. No había alteración nenhuma. Nem defesa, nem nervosismo. Había uma atención cuidadosa, do tipo de que está lendo uma información que precisa procesar con exactidão antes de responder. Depois, Silvio olhou para Amaral e disse, ese contrato foi renegociado. Amaral dice, no há registro de renegociación. Silvio dice, no no contrato que você ten ali. Pausa. Silvio foi até o cabide, tirou o paletó e colocou sobre o braço ainda sem vestir. Depois, se virou de volta para Amaral e disse, o anunciante que você está procurando era a Pinheiro Higiene. O contato deles era un director de marketing chamado Geraldo Costa. O Geraldo Costa saiu da Pinheiro en 91, após uma reestruturación interna. Antes de sair, ele e eu nos reunimos aquí nese canal e renegociamos os termos. No houve devolución porque non foi solicitada. Houve unha compensación diferente, que foi acordada entre as partes. Amaral ficou inmóvel. Ferraz, ao seu lado, tamén, porque se o que Silvio estaba dicendo era verdad, a peza central do dossier de Amaral tiene unha explicación documentable que destruía o argumento da intención dolosa. E se había unha renegociación con registro que a confirmase o caso que Amaral tían pasado 6 meses construindo desababa ali naquele camarín. Dice, o señor, pódeme mostrar ese registro de renegociación? Silvio dice, poso, mas no agora. Dice iso como uma calma que Amaral no conseguiu clasificar como arrogancia nin como frieza. Era a calma de alguén que sabe exactamente onde cada peza está e cuánto tempo ten para movela. Silvio continuou, o señor veio aquí nun domingo de programa ao vivo con unha pasta que representa 6 meses de traballo. Eu respeito iso, mas eu teño unha equipe jurídica que pode reunir tudo o que você precisa ver. Se o señor quise os documentos na segunda-feira, eles vão estar prontos. Amaral dice, o señor entende por que eu preferi vir hoxe. Silvio dice, entendo perfeitamente. Amaral dice, o señor entende que a forma como eu prefiro conducir iso pode ser a máis conveniente para todos os envolvidos. Silvio olhou para ele por un longo segundo. Entón fez algo que Amaral non esperaba. Sorriu, non o sorriso da decepción, un sorriso diferente. Menor, máis real. O tipo de sorriso que aparece cuando alguén recoñece que está falando con alguén que non é idiota. Silvio dice, o señor é un homen que gosta de facer as cosas da forma difícil. Amaral dice, a forma difícil costuma ser a máis honesta. Silvio dice, concordo con iso. E entán, Silvio fez alguma cosa que mudou completamente a dirección de tudo que estaba acontecendo naquele camarín. Foi até a bancada. Pegou o pedazo de papel dobrado que estaba ao lado do copo de agua, desdobrou, olhou para ele por 2 segundos. Depois, colocou na frente de Amaral. Era unha lista de nomes. 6 nomes. Amaral leu, e sentiu un frío no estómago que non tía sentido en ningún momento dos 6 meses anteriores. Porque aqueles nomes
No eran nomes de executivos do SBT, eran nomes de pessoas do Ministério Público de São Paulo. 3 promotores, 2 asesores e un funcionario administrativo que tinha acesso a arquivos internos de processos em andamento. Silvio dice, com a voz no mesmo tom de quem está discutindo logística de produção. Esses são os nomes das pessoas que, nos últimos 6 meses, tiveram contato com informações relacionadas ao SBT em contextos que vão além do que os processos públicos justificam. Silêncio absoluto. Amaral olhou para a lista. Olhou para Silvio. Disse, como uma voz mais baixa do que queria, o que o senhor está dizendo com isso? Silvio disse, não estou dizendo nada. Estou mostrando uma lista. Amaral disse, ¿de onde vem isso? Silvio disse, de pessoas que me respeitam o suficiente para me avisar quando alguém está fazendo perguntas sobre mim em lugares onde não deveria estar fazendo. Pausa. Silvio, continuou. O senhor veio até aqui porque acredita que eu operei um canal de televisão de forma fraudulenta por anos. Eu entendo essa suspeita. Eu te digo com a mesma clareza com que você me fez a pergunta, o SBT nunca fraudou ninguém. Pode ter cometido erros de gestão. Todo canal que cresceu tão rápido quanto o meu cometeu erros de gestão. Mas fraude com intenção de enganar anunciantes? Não. E os documentos que a minha equipe vai te entregar na segunda-feira vão te mostrar isso como uma precisão que vai te custar mais 6 meses verificar cada ponto. Amaral ficou olhando para a lista, para os 6 nomes. Disse, essa lista? Silvio disse, fica com você. Não é uma ameaça. É informação. O senhor pode fazer o que quiser com ela. Mas eu te peço uma coisa. Antes de continuar o processo do jeito que está planejado, o senhor leia os documentos que a minha equipe vai te mandar. Não porque eu tenho medo do processo, porque o senhor é um homem honesto. Eu consegui perceber isso nos últimos 2 minutos e homens honestos merecem ter acesso à totalidade da informação antes de tomar decisões que não têm volta. E foi nesse momento que Amaral finalmente entendeu o que tinha acontecido naqueles 4 minutos. Não era uma ameaça, não era uma ameaça, não era uma confissão. Era Silvio Santos operando exatamente da forma que tinha operado durante toda a vida, controlando a narrativa antes que qualquer outro pudesse defini-la. Tinha aberto a pasta de Amaral antes que Amaral pudesse abri-la. Tinha respondido a pergunta antes que fosse feita. Tinha mudado o terreno do confronto de forma que o confronto perdeu sentido. E a lista de 6 nomes não era uma acusação. Era a demonstração de que Silvio Santos sabia absolutamente tudo o que acontecia ao seu redor, dentro e fora do SBT, e que esse conhecimento era o fundamento real do seu poder. Não era o DNA, não eram os contratos, era a informação. Era a capacidade de saber antes, sempre antes, e de usar o que sabia não para destruir, mas para redirecionar. Amaral pegou a lista. Pegou o documento que tinham colocado sobre a bancada. Colocou de volta na pasta. Fechou o fecho. Silvio estava vestindo o paletó. Amaral disse, os documentos na segunda. Silvio disse, sem falta Amaral. Disse, e o senhor entende que dependendo do que estiver nesses documentos, o processo pode continuar. Silvio disse, naturalmente. O senhor está fazendo o seu trabalho. Eu faço o meu. Isso não precisa ser um problema. Amaral assentiu. Virou. Foi até a porta do camarim. Abriu. Estava para sair quando Silvio disse, quase como uma parte. Amaral, a mulher que ligou para você na madrugada de sábado. Você não vai conseguir identificar quem era. Mas saiba que ela ligou porque quis. Ninguém pediu para ela fazer isso. E o que ela te disse sobre o arquivo paralelo é parcialmente verdade, mas só parcialmente. Amaral parou na porta. Não se virou. Silvio continuou. O arquivo existe, mas o que está nele não é o que você esperava. É o oposto. Amaral saiu sem responder. No corredor, Ferraz estava do seu lado. Nenhum dos dois falou. Foram pelo mesmo corredor branco até a recepção. Pela mesma porta que tinham entrado, até o estacionamento. Os veículos da imprensa ainda estavam lá. Um repórter se aproximou com microfone. Amaral disse apenas, não há nada a declarar no momento.
e entró no carro, do lado de dentro, coa pasta no colo, ficou en silencio por quase un minuto. Ferraz taba no banco do motorista sem ligar o carro, esperando. Amaral dice, ele sabía de tudo, de cada paso. Ferraz dice, a lista. Amaral dice, non é só a lista, é o arquivo. É a mulher que ligou, é o propio fato de ele ter vindo pessoalmente en vez de mandar o jurídico. Ele orquestrou iso. Ferraz dice, orquestrou o qué? Amaral dice, o final. Ele sabía que eu ia vir. Sabía o que eu tiene. Sabía o que eu precisaba para avanzar con o proceso. E pasou os 3 días anteriores, montando unha resposta que non era unha defesa, era unha redefinición. Eu entrei aquí con un caso de fraude contratual e saí coa certeza de que, se ese arquivo for o que ele diz que é, non tengo o caso que eu pensaba que tian. Ferraz dice, ese o arquivo for falso? Montado nos últimos 3 días? Amaral dice, pode ser, mas ele sabe que eu sei que pode ser. E ele ainda assim dice o que dice. Porque o que ele gañou non foi me convencer de que non há fraude. O que ele gañou foi tempo e información sobre o que eu teño. E a certeza de que antes de eu dar cualquier paso, eu vou ter que verificar cada ponto deses documentos. De segunda, o que me ocupa pelo menos máis 2 meses. Ferraz ligou o carro. Dice en cuanto saía do estacionamento, 2 meses é tempo suficiente para que cualquier cosa que aínda non esteja en orden sexa colocada en orden. Amaral dice, exactamente. Ferraz dice, o que facemos? Amaral ficou en silencio até saíren do estacionamento e entraren na avenida. Depois dice, recebemos os documentos na segunda. Verificamos cada un. Se houber unha inconsistencia, unha única inconsistencia que non se sustente, eu retomo o proceso con tudo que temos más o que les mandaren. Ferraz dice, e se non houber inconsistencia, Amaral dice, aí eu aprendí alguma coisa sobre como Silvio Santos construiu o SBT que non estaba en ningún dossier. Na segunda-feira de mañá, a equipe jurídica do SBT enviou ao Ministerio Público unha pasta con 317 documentos. Contratos originais, atas de reunión, registros de renegociación, comprobantes de compensación alternativa. E no medio de tudo iso, unha carta asinada pelo propio Geraldo Costa, ex-director de marketing da Piñero Higiene, confirmando cada detalle que Silvio tía dito no camarín. Ferraz pasou 3 semanas verificando os 360 documentos, un por un. No final das 3 semanas, entrou na sala de Amaral, colocou un relatorio de 12 páginas sobre a mesa e dice, noten inconsistencia. Amaral leu o relatorio sen falar. Cuando terminou, ficou olando para a última página por máis tempo do que sería necesario. Depois, dice, o arquivo paralelo. Ferraz dice, también verificamos. O arquivo existe. E o que está nele é exactamente o que Silvio dice, registros de compensaciones alternativas, renegociaciones informais, acordos paralelos entre o SBT e anunciantes que substituíran as cláusulas originais. Non é fraude, é unha forma de gestán contratual que opera nos limites da lei. Amaral dice, mas que ninguén de fora da empresa coñecía. Ferraz dice, ninguén de fora tía motivo para coñecer en cuanto os anunciantes estivesen satisfeitos. Amaral dice, e estaban? Ferraz dice, de acordo con tudo que conseguimos levantar, sim, nenún anunciante registrou insatisfacción formal con o SBT. No período investigado. Silencio. Amaral dice, entón a carta anónima era falsa. Ferraz dice, non necesariamente. Que me escreveu a carta tía acceso á información real. Sabia de existencia do arquivo paralelo. Sabia das discrepancias de audiencia. Mas interpretou mal o significado diso ou interpretou deliberadamente de unha forma que levase á conclusión errada. Amaral dice, quen tería interese en nos levar á conclusión errada? Ferraz ficou en silencio. Amaral dice, alguén que quería que nos fósemos até o SBT, que quería que ese confronto acontecese, mas no para destruir Silvio, para outra cosa. Ferraz dice, ¿para qué? Amaral dice, no sei,
Mas agora eu quero saber quem escreveu aquela carta muito mais do que quero saber se o SBT cometeu fraude. A investigação sobre o SBT foi formalmente encerrada 2 meses depois, sem indiciamento. O caso foi arquivado. A carta anônima nunca foi identificada. A mulher que ligou às 3:15 da manhã de sábado nunca foi identificada. E os 6 nomes que Silvio tinha colocado naquela lista nunca foram investigados formalmente. Silvio Santos voltou para o seu programa naquele mesmo domingo como se nada tivesse acontecido. Era o mesmo sorriso, o mesmo microfone, o mesmo ritmo de quem está completamente no controle. O que o público não sabia era que 40 minutos antes de entrar en cena, ele tinha conducido uma das negociações mais calculadas da sua vida empresarial sem elevar a voz uma única vez. Ese era o Silvio que não aparecia nas câmeras. O Silvio que entendia que o poder real não está en destruir o adversário, mas en redefinir o terreno do confronto de forma que o confronto perca o sentido antes de começar. Não era o dinheiro, não éramos contratos, era a información. Era a capacidade de saber antes, sempre antes. Amaral ficou no Ministerio Público por máis 11 años. Construiu casos importantes. Teve vitórias significativas. Mas sempre que alguém perguntava qual tinha sido o adversário mais difícil que tinha enfrentado, ele desviava da pergunta. Não porque não soubesse a resposta, mas porque a resposta era constrangida para alguém da sua posição. O adversário mais difícil que Roberto Amaral enfrentou en 22 años de carrera saiu de un camarín de Televisano num domingo de manhã, vestindo o paletó de un programa ao vivo, sem processos, sem advogados, sem uma única palavra dita en voz alta, e convenceu un promotor experiente a fechar a pasta e ir embora. Silvio foi pessoalmente porque entendía que algumas situações não podem ser delegadas, que há momentos em que o poder só se afirma quando a pessoa que o detém está presente, de pé, sem paletó, com o copo de água ao lado, olhando nos olhos do adversário, com a clareza de quem não tem nada a esconder porque já moveu tudo o que precisava mover antes do adversário entrar na sala. Esse era o fundamento do império. A compreensão, construída ao longo de décadas numa era em que a televisão se fazia com instinto e risco pessoal, de que liderança real é presença real. A pasta que Amaral tinha levado ao SBT naquele domingo ficou arquivada por 12 anos. Quando foi descartada numa limpeza de arquivos, ninguém fez uma nota. O caso tinha desaparecido tão completamente que era como se nunca tivesse existido, exceto na memória de um promotor aposentado que, toda vez que asistía a cualquier programa de domingo a tarde, sentía una cosa difícil de nomear. No era admiración exactamente, no era resentimiento, era o reconhecimento, do tipo que dói un pouco de que tiene estado na mesma sala que alguén que jogaba un jogo completamente diferente do que cualquier manual. Tiene preparado para enfrentar, e que tía perdido no porque era fraco ou incompetente. Tía perdido porque o adversario era mellor. Era o tipo de coisa que ou você tía ou non tía. Silvio tiene. E quando ese sorriso ia ao ar às 11 da manhã naquele domingo de setembro de 91, 40 minutos depois de um promotor sair do seu camarim sem dizer uma palavra, ninguém em casa sabia de nada, nem precisava saber. O que estava na tela era exatamente o que devia estar. Silvio Santos, com o microfone na mão, no controle. Como sempre, se essa história te pegou do jeito que pegou, o próximo vídeo vai te destruir do mesmo jeito. Temo historia aqui no canal sobre a noite em que Silvio Santos reuniu toda a diretoria do SBT às 2 da manhã. Despediu 3 executivos sem dar nenhuma explicação. E no dia seguinte, assinou o contrato que definiu o rumo do canal pelos próximos 10 anos. Ninguém que estava naquela sala naquela noite falou sobre isso publicamente por mais de 20 anos. A história completa está nesse vídeo aqui. E se você já assistiu, tem mais histórias como essa esperando por você aqui no canal?